No terceiro episódio da série O Cavaleiro dos Sete Reinos, uma vidente misteriosa disse coisas horríveis sobre o futuro do Egg. Que ele seria rei, que morreria em chamas e que todos que ele conhece ficariam felizes com sua morte. Enquanto a comunidade dos fãs está afoita, clareando a imagem para ver se os olhos da mulher são de cores diferentes, tentando adivinhar quem essa cartomante realmente é, eu quero falar aqui sobre o que a gente realmente sabe do futuro do Egg, que definitivamente não é mesmo dos melhores, mesmo que só ali no finalzinho. Mas antes, vamos recapitular a história desse personagem, que é um dos melhores criados pelo George Martin, sem dúvida nenhuma um dos mais importantes. Aegon Targaryen nasceu longe de qualquer expectativa de grandeza. Ele era só o quarto filho do príncipe Maekar Targaryen com a Diana Dany. E o pai dele também estava longe na linha de sucessão. Então, ninguém olhava para esse menino imaginando que ele teria um papel importante na história. Ainda mais num período de paz com tantos príncipes vivos. Desde cedo, Aegon cresceu cercado pelos símbolos do poder Targaryen. Quando criança, colocaram em seu berço um ovo de dragão. O dele era decorado com espirais verdes e brancas. Aegon e o irmão mais velho dele, o príncipe Aemon, acreditavam de verdade que esses ovos um dia chocariam. Eles sonhavam em se tornar cavaleiros de dragão, como nos velhos tempos da dinastia. Ainda na infância, ali num breve período, o Aegon serviu na corte de Porto Real, passando 2 anos como pajem. Às vezes ele chegava até a acompanhar ali as reuniões do pequeno conselho, absorvendo tudo em silêncio. Mas, nós sabemos, a vida dele mudaria completamente bem longe de Porto Real, num torneio aparentemente comum. A ideia era bem simples. O Aegon deveria servir como escudeiro do irmão mais velho, o príncipe Daeron. O problema é que o Daeron não tinha o menor interesse nessas justas. Em vez de competir, a ideia dele era passar o tempo todo bebendo numa estalagem. E aí, para evitar que os homens enviados pelo pai reconhecessem o Aegon, o Daeron tomou uma decisão simples, mas que foi extrema. Ele raspou a cabeça do Aegon, apagando qualquer sinal visível do típico cabelo prateado dos Targaryen. E foi ali que tudo começou na vida do Egg. Quando um cavaleiro andante chamado Dunk entrou na estalagem, ele olhou para o menino e achou que ele fosse só um menino dos estábulos. E ele aproveitou a oportunidade, imediatamente entrou ali nesse disfarce, se apresentou como Egg e ficou rapidamente fascinado por aquele homem simples, honesto e sem títulos. Contra todas as expectativas, decidiu segui-lo e o Sr. Duncan, no alto, acabou concordando em levar o Egg consigo, permitindo até que ele servisse como escudeiro lá durante o torneio. Sem que nenhum dos dois imaginasse, ali começava uma das parcerias mais improváveis e mais importantes da história dos Sete Reinos. E tudo assim, no mais absoluto acaso. Os dois passaram por muitas coisas juntos. Nós temos já 2 histórias escritas, que envolvem até uma rebelião Blackfyre prestes a estourar, e mais de 10 histórias esboçadas pelo George Martin, inclusive uma viagem para o Winterfell, que deve ser a próxima história publicada. Isso se o bom velhinho arrumar tempo para escrever. Fato é que Duncan e Egg viajaram o reino todo, talvez até fora dele. Pelo menos até o ano 219 depois da conquista, quando Aegon lutou na terceira rebelião Blackfyre, ao lado do pai, o príncipe Maekar, e até mesmo ao lado do irmão, o príncipe Aerion. Os cronistas dizem que o Aegon demonstrou grande coragem nessa batalha. No ano seguinte, já em paz, o Aegon fez algo que, à primeira vista, parecia pequeno, mas dizia muito sobre quem ele era. Ele se casou com Lady Beta Blackwood, de uma família nobre, com certeza, mas longe de ser de uma das grandes casas. E na época ninguém se opôs. O Aegon estava tão distante da linha de sucessão que o casamento simplesmente não importava para a política dos Sete Reinos. Talvez por isso mesmo, olha que sortudo, ele teve um casamento por amor, algo raríssimo entre os príncipes Targaryen. Jon
Juntos, eles tiveram 5 filhos, e o primogênito recebeu o nome de Duncan. A explicação mais óbvia é que fosse uma homenagem a Sir Duncan, o Alto, a essa altura um velho amigo do príncipe Aegon. Mas aqui fica um detalhe bem curioso. O George Martin já se recusou a confirmar isso. Ele não quis dizer se era mesmo uma homenagem, o que só sugere que pode haver aí mais nessa história do que parece. Alguns anos depois, tudo mudou. Em 221, o rei Aerys I morreu sem deixar herdeiros, e o Trono de Ferro passou então para o seu último irmão vivo, o Maekar Targaryen, o pai do Aegon. Com isso, o Egg e todos os irmãos dele foram convocados de volta à corte. O jogo político, que ele passou boa parte da vida longe, estava agora por todos os lados. Segundo uma fonte semi-canônica, o Aegon participou da supressão da revolta Pike em 233, mas essa rebelião teve um custo alto. O próprio rei, o Maekar I, morreu em Ponte Estrelada durante os combates. E com a morte dele, o reino entrou numa incerteza total. 2 dos irmãos mais velhos do Aegon já tinham morrido. O Daeron deixou apenas uma filha, a Veila. O Aerion, por sua vez, deixou um filho pequeno demais para governar. E ainda por cima um filho chamado Maegor, como nós vimos aqui no canal. Então não havia uma resposta clara. Por isso, um grande conselho foi convocado para decidir quem deveria usar a coroa. O Aegon, o Egg, parecia a escolha mais lógica, mas muitos lords torciam o nariz. Para eles, o Egg era meio camponês, alguém que tinha passado tempo demais entre o povo comum. Daí o conselho ofereceu a coroa ao irmão mais velho do Aegon, o mestre Aemon. E foi aí que veio a decisão final, porque o Aemon, ele recusou. Ele disse que não era ele quem deveria governar, e afirmou com todas as palavras que o Trono de Ferro pertencia a Aegon e a ninguém mais. Então ele foi coroado rei, o Senhor dos Sete Reinos, no ano 233, aos 33 anos de idade. E desde o início ficou claro que aquele não seria um reinado comum. Logo nos primeiros anos, o velho amigo do rei, o Sir Duncan, o Alto, passou a servir na Guarda Real. Com o tempo, ele chegaria ao posto máximo, ascenderia até se tornar Lorde Comandante, algo impensável se você considerar a origem do Dunk, todos os anos como cavaleiro andante. O Aegon precisava de pessoas que ele realmente confiava ali ao lado dele. E o primeiro grande ato desse novo rei já deixou isso bem claro. Foi polêmico, porque o Aegon, ele mandou prender o Lorde Corvo de Sangue, que era a mão do rei até aquele momento. Ele foi condenado pelo assassinato do Aenys Blackfyre. É uma longa história, mas basicamente o Trono de Ferro havia oferecido salvo-conduto para o Aenys, mas o Corvo de Sangue decidiu matá-lo mesmo assim. É verdade que pouca gente lamentou a morte de mais um Blackfyre, mas para o Aegon o problema era outro. Se a palavra do Trono de Ferro não valesse nada, o reino inteiro pagaria o preço. O Corvo de Sangue precisava ser punido, não por política, mas pelos princípios do Aegon. E aí a muralha foi a solução óbvia. Como sabemos, essa decisão mudou completamente a vida do Corvo de Sangue. Possivelmente mudou a vida do reino todo. E com certeza mudou também a vida do mestre Aemon, que se ofereceu para ir até a muralha também, para que ficasse longe de qualquer conspiração contra o trono. E por insistência do próprio rei, Sir Duncan, o Alto, também acompanhou essa comitiva até o norte, garantindo que ela chegasse em segurança até a Taiala Leste. Então o Aegon, ele estava pouco a pouco arrumando o tabuleiro, e tudo isso aconteceu sob condições brutais, porque, como diziam os Stark, o inverno estava chegando e esse chegou com tudo. Na verdade, o reinado dele já começou em meio ao inverno rigoroso, que durou de 230 até 236. E aí, sensível ao sofrimento do povo, o rei enviou enormes carregamentos de comida e grãos para o norte, salvando milhares da fome. Alguns lords murmuravam que ele até estava ajudando demais o povo, mas o Aegon, o Egg, ele conhecia o peso da miséria. Ele já tinha vivido entre o povo comum, como nós estamos vendo agora na série.
Quando o inverno finalmente acabou, velhos inimigos voltaram. Em 236 estourou a quarta rebelião Blackfyre. Daemon III tentou tomar o Trono de Ferro com o apoio da Companhia Dourada, mas poucos lords se uniram a ele. Esse confronto terminou de forma decisiva quando Sir Duncan o Alto matou o Daemon III em combate singular, encerrando de vez a rebelião. O Aegon, ele não era aquele rei que governa à distância. Ele se lembrava bem do tempo em que foi escudeiro, vivendo ali entre camponeses, artesãos, soldados. Então, as suas reformas, elas buscavam dar direitos, proteções e dignidades ao povo comum. E por isso, ele era amado pelo povo. Pelos lords, nem tanto. A nobreza via essas mudanças como uma ameaça direta ao seu poder sobre o campesinato. E sem dragões, o Aegon não podia simplesmente impor a sua vontade pelo medo, como seus antepassados faziam. E aí, contra a própria vontade, ele foi obrigado a ceder em várias questões, fazendo concessões a lords existentes. Resumindo, ele estava descobrindo que governar não era tão fácil quanto ele imaginava. Ele tinha que equilibrar as suas benfeitorias para o povo com os interesses dos poderosos. E nessa época ainda surgiu outro problema totalmente inesperado. Olha só, depois de muitos anos convivendo com o povo comum, o Aegon passou a acreditar que aquela velha prática Targaryen de casar irmão com irmã, não fazia sentido, ela fazia mais mal do que bem. Então, junto com a rainha, ele decidiu usar os seus próprios filhos para construir pontes políticas reais, parecido com o que o rei Daemon II fez quando se casou. Então, 4 filhos do rei foram prometidos em casamento a algumas das grandes casas dos 7 reinos. O príncipe Duncan foi prometido à filha do Lord Lionel, em Ponta Tempestade. O segundo filho, o príncipe Jaehaerys, foi prometido à Lady Celia Tully, de Correrio. O caçula, o príncipe Daeron, foi prometido ainda criança a Olenna Redwyne, lá da árvore. E a filha mais velha, a princesa Shera, foi prometida a Luthor Tyrell, o herdeiro do Jardim de Cima. No papel, era um plano perfeito, mas na prática foi um desastre. Os filhos do Aegon herdaram a sua teimosia e a obstinação da mãe. O primeiro a derrubar tudo foi o príncipe Duncan, e esse foi de longe o caso mais grave, e a quebra desse compromisso levou o Lord Lionel a se levantar em rebelião. Esse episódio, inclusive, já foi tema de vídeo aqui do canal, vale muito a pena você assistir para entender o tamanho da treta que isso causou. Mas o príncipe Duncan não foi o único. Apesar do Aegon rejeitar o casamento entre irmãos, fato é que Jaehaerys e Shera se desejavam desde muito jovens. E com o Duncan quebrando tradições antes deles, os dois foram ainda mais longe. Em 240, eles se casaram em segredo e consumaram o casamento. Quando a verdade veio à tona, sobrou para o Aegon lidar com a fúria das casas Tully e Tyrell, que viram alianças valiosas simplesmente desmoronarem. E ainda havia Daeron. Prometido a Olenna Redwyne por 9 anos, o príncipe rompeu oficialmente o noivado em 246, quando ele fez 18 anos. O Daeron nunca se casou, ele preferia a companhia do Sir Jeremy Norridge, um jovem cavaleiro de quem se tornou amigo quando ambos eram escudeiros em Jardim de Cima. Os dois, inclusive, morreram juntos tragicamente durante uma rebelião. Vocês estão vendo aí, na primeira coluna, os príncipes, os filhos do rei Aegon V que foram prometidos em casamento. Na segunda coluna, a casa com a qual cada um deles deveria ter se casado. E na terceira coluna, quem eles realmente amavam e com quem acabaram se envolvendo, rompendo aí os contratos e os juramentos de noivado. E então veio a maior de todas as tragédias na vida do rei Aegon V, na vida do Egg, a tragédia de Solar Estival, um lindo palácio de verão em chamas. A causa exata do incêndio nunca foi descoberta, mas quase todo mundo concorda numa coisa: ele estava ligado ao maior desejo do rei Aegon V, trazer os dragões de volta aos 7 reinos. Nos últimos
últimos anos de vida, o Aegon foi consumido por essa obsessão. Ele mergulhou em textos antigos de Valíria, buscou relatos esquecidos sobre a criação de dragões e chegou a financiar expedições para Asshai, na esperança de encontrar conhecimento que Westeros havia perdido. Ironicamente, foi só no final da vida que os sonhos de dragão que atormentaram todos os seus irmãos finalmente chegaram até ele com força total. No ano 259, o Egg reuniu muitos dos seus amigos e familiares mais próximos lá em Solar Estival, para celebrar o nascimento iminente de seu primeiro bisneto, o filho do Aerys, o menino que nasceria ali mesmo e se chamaria Rhaegar Targaryen. O que aconteceu naquela noite virou lenda. O mestre de Solar Estival, o mestre Corso, chegou a enviar uma carta descrevendo a tragédia, mas um acidente fez com que a tinta se apagasse, deixando grande parte do relato ilegível. O sangue do dragão reunido em um. 7 ovos para honrar os 7 deuses, embora o septão do rei tenha advertido. Piromantes, fogo vivo, chamas ficaram fora de controle, imponentes, ardentes, tão quentes que morreu. Mas graças à coragem do senhor Sabemos que muitos morreram, sabemos que o castelo foi consumido pelas chamas, e sabemos também, pelo menos segundo Sir Barristan Selmy, que houve feitiçaria envolvida. Entre os mortos estavam pessoas fundamentais para o rei, o filho, o príncipe Duncan, e também o seu amigo de toda uma vida, o Lorde Comandante da Guarda Real, Sir Duncan o Alto, além de outros membros da corte. Pouquíssimos sobreviveram. Com a morte de Aegon, o trono passou para o seu segundo filho, Jaehaerys, e não teve nem muito tempo para luto, porque o novo rei precisou agir rápido, já para conter a Guerra dos Reis de 9 Moedas que estava ali prestes a estourar. O menino que nasceu naquela noite carregaria Solar Estival consigo pelo resto da vida. O Rhaegar, nascido entre as chamas, costumava voltar sozinho às ruínas do castelo, sem até a presença da guarda real. É dito que ele dormia sob as estrelas, entre paredes quebradas, e ali compunha canções sobre crepúsculos, lágrimas e a morte de reis. O legado do Aegon V não teve o mesmo destino poético, né? Muitas das leis, direitos e proteções que ele havia conquistado para o povo comum foram, lamentavelmente, aos poucos desfeitas durante o reinado do Aerys II, por ação direta da mão do rei, ele mesmo, o Lord Tywin Lannister. No fim, o Egg foi um rei que tentou mudar o mundo sem os dragões, mas morreu tentando trazê-los de volta. Perceba então que quando a gente compara essa história toda, a história dos livros, conforme registrada no Mundo de Gelo e Fogo, com a fala da vidente lá no 3º episódio, fica faltando uma parte. Ela disse que todo mundo que ele conhece ficaria feliz com sua morte, mas o texto que nós temos hoje não diz nada sobre isso. Certamente essa história ainda não está totalmente esclarecida e muita coisa ainda é um mistério. Fato é que essa cena, pequena, relativamente inofensiva, acabou despertando ainda mais teorias. E pelo jeito nós vamos conversar sobre ela por algum tempo. Já me conta aí o que você acha disso tudo. Por enquanto eu fico por aqui. Quero aproveitar para agradecer os membros do canal. Aproveita para assistir o vídeo sobre o Lord Lionel, ou então sobre os sonhos de dragão. Um abraço e até a próxima.